Fala galera, tudo bem? Essa palestra que você assistirá agora gratuitamente, ela também estará disponível na nossa área Premium. Para adquiri-la, basta acessar esse endereço abaixo e garantir a sua vaga de assistir quando e onde e quantas vezes quiser. Aproveite! Olá, viva caros amigos, estou de volta para falar do tema previamente apresentado, que é uma das metodologias de recuperação mais utilizadas, que é a crioterapia para recuperação à fadiga e a lesões. Neste que é o primeiro Congresso Internacional das Ciências do Desporto, o CONICID. Bem, falando um pouco de mim, eu desde o meu ensino médio que referencio um senhor chamado Albert Einstein, amado por muitos, com uma expressão que diz que toda a gente é um gênio, mas se julgares um peixe pela sua habilidade de subir uma árvore, ele vai passar toda a vida a pensar que é estúpido. Bem, mesmo nos dias da minha licenciatura, quando eu a iniciei, esta expressão ainda estava presente nas minhas citações, até que apareceu o autor desta grande obra, Leonardo da Vinci, em que diz que a dedicação vem primeiro e só depois vem a habilidade. Com isto nasceu o meu interesse em investigar, em dedicar-me a investigar e saber mais. E preocupei-me em saber e entender da crioterapia, uma das metodologias de recuperação mais utilizadas, como previamente dito, e, como tudo, tentei saber a sua etiologia e perceber o que é que realmente é a crioterapia. Tendo em conta então a etiologia da palavra, crioterapia divide-se em duas, que é crio e terapia. Crio significa frio e terapia significa tratamento. Um tratamento utilizado desde 2500 anos antes de Cristo, diz-se pelos egípcios. Utilizado então até aos dias de hoje, principalmente no alto rendimento, neste caso Michael Phelps ou Usain Bolt, com a imersão em água fria, que será um dos temas mais tratados dentro da crioterapia nesta apresentação, ou, neste caso, o Gareth Bale ou o LeBron James, com a crioterapia de corpo inteiro nestas câmaras de ar frio. No entanto, tendo em conta a referência do nosso Leonardo da Vinci, os jornalistas esforçam-se e dedicam-se imenso em obter boas informações. No entanto, ainda não encontraram a boa habilidade para falar de áreas que não entendem, como é o caso desta, em que levam como o gelo ou o frio como o segredo de Cristiano Ronaldo para obter esta forma. Não o treino, mas sim o frio. Vamos deixar a pensar, será mesmo o segredo? Será então mesmo que o gelo é igual a rendimento ou forma física? Fica a dúvida. Tendo em conta a ciência e o treino, penso que toda a gente deve saber o que é dor muscular tardia, tendo em conta que o desporto causa stresses e esses stresses vêm-se a sentir após a prática do exercício. Dando um pouco de como funciona a contração muscular e todo este stress causado por a contração muscular, temos o estímulo nervoso, sendo o nosso corpo baseado por estímulos, havendo este estímulo elétrico a nível muscular, irá ativar as nossas cadeias de actina e miosina, criando umas pontes transversas, sendo que estas pontes transversas, com um estímulo que poderá exceder uma tensão e criando dano muscular, em que, após este dano, irá haver um aumento da taxa de transformação da energia aeróbica ou anaeróbica, um aumento de temperatura e até da acumulação de metabolitos como fosfatos inorgânicos, lactato ou como o catião H+. Este aumento é considerada a resposta inflamatória. Esta resposta inflamatória irá ativar os neutrófilos, responsáveis pela reestruturação muscular, os mediadores pró-inflamatórios e principalmente o estado catabólico, que é considerado o estado de autofagia, onde irá o nosso corpo danificar-se e aumentar o catabolismo na resposta inflamatória. Após isto, e é considerado este momento, o estado de fadiga na curva de performance, havendo uma diminuição de performance neste momento desta resposta inflamatória. Com isto, esta curva terá uma recuperação e até podendo haver uma supercompensação. Com isto, questiono, onde é que poderá ser incluída a crioterapia? Bem, a crioterapia será e terá que ser incluída no momento da diminuição da performance, que é onde fará sentido colocar
realmente a metodologia de recuperação. Então, nesta curva será aplicada a crioterapia, neste momento de diminuição da performance, do rendimento, tendo aqui estas 3 linhas, onde o rendimento tem comportamentos diferentes, causado até pelo estímulo dado e pela tensão, a intensidade e a duração do esforço. Na curva vermelha temos uma diminuição demasiado acentuada, não havendo sequer recuperação, de modo a dar uma curva de supercompensação. A amarelo temos então uma curva que é uma diminuição ligeira da performance, o que pode dar a entender que houve pouca duração e pouca intensidade do esforço. A verde será então a curva perfeita ou ideal do esforço, diminuição da performance e até o aumento da sua supercompensação. Neste caso, a crioterapia poderá ter ou não, é isso que iremos concluir com esta palestra, se tem realmente influência na recuperação ou esforço. Na nossa instituição, e após o interesse pela investigação, foram criados alguns estudos para a monitorização da crioterapia e o resultado da crioterapia, neste caso com a imagem térmica através de raios infravermelhos, em que é retirada a informação sobre a temperatura corporal através da mesma temperatura superficial da pele. Com isto apresento estes resultados de um estudo realizado pelo Filipe Matos, aluno e também presente neste evento no CONICID. Nesta revisão de literatura foram encontradas reduções entre os 10 e os 17 graus, tendo-se concluído, e alguns desses estudos concluído também, que a redução ideal para haver realmente uma recuperação andará em torno dos 15 graus. Num outro estudo realizado na Universidade de Trás-os-Montes de Altesouro, novamente com o Filipe Matos, entre outros, foi estudado a influência da crioterapia nos flexores de cotovelo após o exercício com carga externa, o exercício com resistência, em que foram encontrados resultados positivos na recuperação ao edema muscular e à espessura muscular, principalmente após 24 horas, 48 horas e 72 horas após o exercício. Não uma resposta imediata, mas sim uma resposta num período de tempo mais alargado, em que realmente houve melhorias e foram encontradas melhorias a nível da espessura muscular, principalmente. Com isto, apresento o principal fator que nos leva a entender que há uma resposta anti-inflamatória por parte ou como resposta à crioterapia, que é através da pressão arterial e do fluido sanguíneo, do fluxo sanguíneo, em que nós temos todo um corpo com uma distribuição normal do nosso sangue e quando há aplicação do exercício, há uma inflamação localizada ou genérica, dependendo do tipo de estímulo, em que será aplicada a crioterapia em determinado momento, em um determinado local do nosso corpo, havendo nesse mesmo momento um fluxo sanguíneo central. Todo o nosso fluxo sanguíneo é levado mais para o centro como forma de proteger o corpo, uma resposta ao frio do nosso corpo, que centraliza todo o sangue para manter o calor dos nossos órgãos e diminuindo a temperatura dos nossos membros. Neste caso, poderá não acontecer se o frio for durante muito tempo ou com uma intensidade demasiado elevada, em que o nosso corpo pode entender este frio como uma ameaça e não acontecer tal e qual como está explicado nestas imagens. Com isto, para esta palestra, trago algumas referências, cerca de 23 referências, que nos levarão a entender um pouco da crioterapia. Nestes casos, estudaram entre várias variáveis, amostras sanguíneas, o rendimento através de testes físicos, pressão arterial e frequência cardíaca, temperatura da pele, como previamente definido, amplitude articular e produção de força, sendo que a temperatura da pele é o que tem sido mais estudado pela nossa instituição onde nós estamos inseridos. Destes 23 estudos, foram obtidos resultados que dão positividade ao uso da crioterapia para a recuperação muscular, cerca de 12 artigos.
Negativamente, foram encontrados resultados em 8 artigos. Tendo em conta o maior uso desta terapia ser em performance, iremos então falar qual a influência da crioterapia na performance. Neste estudo, feito por António Ascensão, também em Portugal, encontramos um estudo feito com jogadores de futebol, em que a aplicação prática e a metodologia foi utilizada realmente num jogo amigável, em que foram avaliados vários fatores, como, por exemplo, até uma escala perceptiva de dor, em que foi questionado aos atletas como estavam a nível de dor, entre, por exemplo, análises sanguíneas como a creatina quinase, em que foram encontrados resultados comparando o uso da crioterapia com a água a 10 graus e o uso da mesma metodologia, mas com uma água a 35 graus, ver se realmente há aqui algum efeito placebo na crioterapia. E realmente foram encontrados valores positivos para a crioterapia com água a 10 graus, em que 24 horas após, mais uma vez concordando com os estudos efetuados na UTAD, em que houve uma diminuição na creatina quinase, na corrente sanguínea, após 24 e 48 horas após, com diferenças significativas para a temperatura da água a 35 graus. Com isto foi também estudada a mioglobina sanguínea, em que foram encontrados resultados significativos logo após exercício, tendo um aumento, um resultado superior para a água a 35 graus, isto é, realmente uma redução por parte da crioterapia 35 minutos após, não havendo qualquer tipo de influência nesta variável 24 e 48 horas após. Relativamente a outra variável, que é a proteína C reativa, foi realmente encontrado resultados significativamente diferentes após 30 minutos e 24 horas após, sendo que, novamente, para a crioterapia com água a 10 graus, os resultados foram inferiores, dando positividade ao uso da crioterapia para o efeito pretendido. Analisando realmente a performance, e realmente aqui é que vamos buscar resultados mais práticos, foi estudado o squat jump, o counter movement jump, o sprint e a contratibilidade a nível isométrico, produção de força. Nisto encontramos melhorias na performance para o squat jump 24 e 48 horas após, com resultados positivos para o uso da água a 10 graus, sendo que o resultado foi idêntico para o counter movement jump. Só para o sprint é que os resultados não foram realmente positivos, em que não houve diferenças significativas. No entanto, uma diferença que não mostrou positividade, no entanto, com um pouco de diferença, 48 horas após, para esta variável. Tendo em conta a produção de força, resultados extremamente positivos para a mesma variável, 24 horas após, sendo que 48 horas após não houve realmente diferenças. Num outro estudo, desta vez com jogadores de basquetebol, foi englobado um grupo de controlo, um grupo de massagem e um grupo com imersão em água fria, desta vez com uma metodologia diferente, em que foram utilizados 3 minutos com a aplicação da terapia, 2 minutos de intervalo, isto 5 vezes, dando um total de 10 minutos submerso. Tendo em conta este grupo, foi aplicado 3 ciclos de treino, sendo separados os 2 primeiros do terceiro pelo um jogo, sendo que numa segunda-feira treino, terça-feira treino, quarta-feira o jogo e num sábado um último treino, havendo 2 dias de descanso. Com isto, foram utilizados nas sessões práticas jogos específicos do basquetebol. Os resultados vão de encontro aos estudos previamente apresentados, em que foram encontrados resultados positivos para a utilização da crioterapia para o rendimento. Neste caso, no counter movement jump, houve diferenças relativamente à recuperação a estas habilidades. Para o sprint foram também encontrados alguns benefícios,
sendo que não tanto quanto o esperado, visto que a recuperação não foi tão acentuada como previamente encontrado no Counter Movement Jump. Após a aplicação da crioterapia, tendo em conta o gráfico previamente apresentado, após o estímulo e a diminuição da performance, a crioterapia terá então que aumentar e elevar a curva de performance, elevando-a e passando a baseline mais rapidamente do que sem esta mesma aplicação, sendo que os estudos prévios confirmam esta afirmação. Tendo em conta que o exercício físico não é só rendimento, iremos um pouco à procura do que muita gente procura nos nossos ginásios e aqui passaremos então uma informação mais prática para estas pessoas. Então, o que será com a hipertrofia muscular? Bem, temos este estudo que fala sobre o perfil anabólico do treino, sendo aplicada a crioterapia, se vai haver benefícios desta aplicação para este objetivo. Neste estudo foram utilizados exercícios de força como o leg press, a extensão de joelho, flexão de joelho e alguns exercícios pliométricos durante 12 semanas com 2 sessões semanais. Foi realizado como avaliação, por exemplo, a biópsia muscular. O grupo foi constituído por 12 pessoas na imersão em água fria e outras 12 pessoas com uma recuperação ativa. Tendo então em conta a aplicação deste tipo de exercício, foi então estudado o corte transversal da fibra e o número de núcleos por fibra, sendo que o corte transversal não se viu aumentado após o exercício com a aplicação da crioterapia, assim como o número de células satélite manteve-se igual ou sem diferenças significativas logo após o exercício, que não aconteceu com a recuperação ativa. Bem, com isto vemos a curva da supercompensação diminuída pela crioterapia. Bem, tendo em conta então estes resultados, para pessoas que objetivam aumento de massa muscular, terão que reconsiderar a utilização da crioterapia, principalmente neste caso com a imersão em água fria. Para quem quer aumentar a massa muscular, esta utilização desta metodologia pode atenuar os resultados, principalmente a longo prazo. Com isto termino a minha apresentação. Para qualquer dúvida, podem contactar-me no meu e-mail marco.norte@improveit.com.pt e obrigado.